Olá, irmãos, bom dia. Tudo bem? Na paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Nova Graça, e você sabe muito bem que Deus sempre tem uma palavra abençoada para você. Eu estou dando início, né? Na verdade, é prosseguimento ao assunto da série dos profetas. É um assunto extenso, mas é bem resumido, certo? Nada demorado, para que haja uma compreensão ou um resumo do que eles falaram em seu ministério. Hoje irei falar sobre Naum, que é um dos profetas que praticamente não é falado em nossas igrejas, certo? Bom, eu vou dar aquele recadinho de sempre, certo? Primeiro, você que não é inscrito, se gosta de coisas bíblicas, conteúdos bíblicos, então inscreva-se. Segundo, você que é inscrito, deixe o seu like, veja o sino de notificação e compartilhe este vídeo e também os demais com vários grupos que você tiver no WhatsApp ou em outras redes sociais, certo? Para que as pessoas possam ficar sabendo que existe o canal Nova Graça, certo? Então, é apenas isto, certo? Bom, amados, eu vou ler um trecho sobre Miqueias e aí a gente pode dar início à exposição bíblica. Capítulo 1, versículo 1, é um livro muito curto. Diz assim: Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Bom, a primeira coisa que nós devemos saber aqui é que este rapaz, chamado Naum, ele foi um profeta do exterior, certo? Ele não profetizou dentro, ele profetizou para uma nação fora. Geralmente, praticamente a maioria dos profetas profetizaram para os seus conterrâneos, sendo do norte ou do sul de Israel, mas Naum, assim como Jonas, certo? Eles profetizaram fora de Israel. Agora, profetas que profetizavam tanto dentro como fora, como no caso de Jeremias, Isaías, Ezequiel, são geralmente distintos, certo? Esses profetas que são os profetas menores, eles tinham uma mensagem específica, ou para a nação de Israel, ou então fora da nação de Israel. Obadias, Naum e Jonas eram profetas que profetizavam para determinadas nações que eram inimigas de Israel. Obadias, no caso, era Edom, Jonas era a Síria e Naum também era a própria Assíria, certo? Iremos ver o livro de Abacuque, que é um dos profetas menores após Naum, que ele profetiza tanto para a Babilônia como para Judá, certo? Então, falando aqui do profeta Naum, certo? Que ele era da cidade de Elcos, certo? Alguns dizem que ficava fora de Israel, outros dizem que ficava dentro de Israel. Bom, o que interessa é que ele trouxe uma mensagem quando a Síria já havia se recuperado. 100 anos depois que Jonas foi até a grande cidade de Nínive, e o rei, chamado Adad-nirari III, havia se arrependido de seus pecados, certo? E ele proclamou um jejum para todos os habitantes da Síria, inclusive, logicamente, da capital Nínive. Os assírios voltaram novamente ao pecado da idolatria, da violência, e é claro que a Síria já estava enfraquecida, e a Babilônia, com o pai de Nabucodonosor, chamado Nabopolassar, já estava ascendendo ao poder. A Babilônia já não era mais uma província, já era um governo autônomo, certo? E Deus utilizaria a Babilônia para se vingar da Síria, sendo que a Síria foi utilizada por Deus para se vingar de seus inimigos, inclusive ao próprio Israel e Judá, depois que se voltaram para a idolatria. Porque a Bíblia diz que quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, é assim, né? Quando nós nos voltamos para o Senhor Jesus, ele se torna nosso melhor amigo. Mas a gente não pode fazer com que ele se torne nosso inimigo, né? É melhor ter o diabo como inimigo do que Deus
como inimigo. Deus nós temos que ter como aliado. Satanás não. Satanás nós temos que ter sempre ele como inimigo. Então Naum profetiza numa situação em que a Síria ela vai cair. Só que não agora. A profecia vem, mas logo depois a Síria cai. Certo? Então a Síria cai numa guerra em que o rei Josias ele está envolvido. Isso lá no livro de Jeremias, também no livro dos reis, de crônicas, né? Ele está envolvido nessa guerra. O faraó Neco mata ele, porque nós sabemos que Josias ele é um rei que ele é contra o Egito, certo? E também contra a Síria e a favor da Babilônia, certo? Então, por isso que faraó Neco ele quer passar para enfrentar a Babilônia, certo? Porque ali há 3 impérios grandes e o rei Josias fica no meio. Mas o que interessa é que nós sabemos que Deus, sempre quando lança uma profecia, ela vai se cumprir mais cedo ou mais tarde. As nações que existiam no passado, elas foram utilizadas por Deus para punir principalmente seu povo, como eu falei. Porém, essas nações, elas se ensoberbeciam, certo? Elas queriam ser o centro das atenções e Deus não divide a sua glória com ninguém. E Naum é chamado por Deus para profetizar a queda da grande nação chamada Assíria, que acaba por cair quando a Babilônia ascende ao poder, certo? Então, o livro de Naum fala basicamente da vingança de Deus contra aquela nação que quer se tornar ou quer ser acima de todos e acima de tudo. Naum, ele escreve um breve, curto livro, deveria ser citado nas nossas igrejas, mas não é, certo? Porque muitas vezes nós não lembramos deste livro, mas Naum é um livro importante porque ele fala a respeito da vingança de Deus contra nações injustas, certo? Ele vai detalhando como a Síria ela vai cair, vai falando como é que os babilônios vão invadir a Síria, enfim, vai dando detalhes, assim como acontece no livro do profeta Abacuque, certo? Como a Babilônia vai cair, e aqui fala como a Síria vai cair, certo? Então, amados, esse é um resumo, não é muita coisa, né? Porque o livro é bem curto, mas é um resumo do que fala o livro do profeta Naum. Naum, ele é o profeta da vingança de Deus, certo? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, que Jesus Cristo possa iluminar cada vez mais o seu dia. E não esqueça, é claro, de compartilhar este vídeo com um número maior de pessoas. Amém?